Eu achei que o. Eu achei que a Ok. defesa hoje era. Boa noite, O- vamos é, iniciar. Boa noite a todos, pessoal. Eu peço então que todos fechem os seus microfones. Nesse caso, só a banca permanece. Se você quiser permanecer com o microfone aberto, fique à vontade. E se perceber que está também com problema de oscilação aí na conexão, a sugestão sempre é aquela, né? Desligar a câmera e permanecer apenas com o áudio, né? Mas, claro, sendo possível manter com a câmera aberta é sempre preferível, né? Não tem dúvida. Então vamos lá. Vamos para mais uma defesa no nosso PPG, né? No nosso programa de ensino em ciência e saúde. Hoje a defesa da Tatiana Costa Martins. Aliás, não é minha parente. Não é, né, Tatiana? Pelo menos penso que não. Até agora nós não sabemos se temos algum vínculo, não, né? Não descobrimos ainda. Chegamos ao final do programa e não descobrimos. Isso aí continua para o doutorado, vamos descobrir depois. Bom, beleza. Então, Tatiana, a Tatiana tem 20 minutos para apresentar. Se tiver que estender mais alguns poucos minutos, não é problema, mas vamos tentar ficar mais próximo possível desse tempo. E já de antemão eu agradeço então à professora Lisiane, que é a membro interno, por ter aceitado participar desse nosso desafio, e a professora Magalis, que é a membro externo, que já teve uma participação antes, né, professora? E agora está com a gente novamente, e eu agradeço por ter aceitado de novo. Então, Tatiana, a partir de agora é contigo. É, boa sorte, vamos lá. Obrigada. Então, eu cumprimento o professor Lauro, professora Magalis, professora Lisiane, meus queridos professores doutores, que de forma tão generosa nos acompanham em todo esse percurso, e estendo esse meu carinho também a todos os nossos demais professores do PPGEX. Também cumprimento os meus colegas, tenho colegas de trabalho, familiares que estão presentes. Então, por este início de agradecimento, já percebemos que a nossa pesquisa ela se abriu e ela se ampliou e tomou uma proporção que me deixa muito feliz de estar apresentando para vocês hoje, né? Não se fez nada de forma solitária. Então, isso é motivo de muito orgulho para mim, principalmente de estar aqui com os meus colegas do curso também, porque a cada apresentação, a cada momento, a gente consegue estar tendo uma partilha e uma troca que nos enriquece de uma forma muito grandiosa, que a gente às vezes vai percebendo ao longo da trajetória. Então, sejam todos bem-vindos. Eu espero que a nossa apresentação seja realmente um bate-papo, porque todo o programa a gente conversou de uma forma muito simples, muito afetuosa, e assim também nós vamos fazer com que esse momento seja, né? Então, agradeço muito a presença de cada pessoa que se dispôs a me ouvir um pouquinho neste momento. Eu trago para vocês essa pesquisa que é não uma culminância, mas ela vem de tudo aquilo que eu vivenciei ao longo dos meus 40 anos. E eu digo 40 anos porque nós somos tudo aquilo que a gente vive, independente de nós termos uma percepção inteligível da nossa profissão, né? Enquanto adulto, a gente vai começando a trilhar a nossa profissão, mas desde o momento do nosso nascimento, a gente vai se constituindo enquanto pessoa. E é esse resgate que se propõe a estratégia pedagógica concêntrica ao ensino. É a construção da autonomia na educação infantil. E essa estratégia, ela nasceu justamente na crença da importância e da relevância desses saberes compartilhados, né? Escolheu-se essa dinâmica concêntrica porque não haveria uma outra possibilidade que não fosse essa circularidade, essa complementariedade, tanto das teorias quanto das vivências e dos saberes que os sujeitos todos compartilham. Porque quando a gente fala em autonomia, se vive muito esse dilema de que seria algo atribuído a outra pessoa. E a gente parte do pressuposto tanto teórico quanto vivencial,
de que a autonomia é algo construído junto com o outro sujeito. Então, se a gente perguntar com quem nós construímos essa estratégia, os primeiros sujeitos que foram relevantes para isso foram as próprias crianças, porque a estratégia ela partiu de um momento de observação que eu tive o privilégio de ter na educação infantil, e uma observação de uma relação muito intersubjetiva que me trouxe a realidade de que as crianças são esses sujeitos que constroem, sim, a sua própria história. Nós, adultos, temos este papel fundamental de mediadores, mas nós temos que olhar para essa criança enquanto um sujeito autônomo. E daí surge, então, a estratégia pedagógica concêntrica. Para que a gente pudesse iniciar essa fase de estruturação, foi posto na pesquisa um tripé estruturante, né? Para que todas as demais leituras, todos os demais autores, eles dialogassem com esse tripé, para que a gente conseguisse estar tendo uma coerência e uma coesão em termos de linha pedagógica, em termos de abordagem pedagógica, né? Então, a gente estruturou a primeira fase dessa pesquisa em Paulo Freire, que trouxe um conceito caríssimo, muito querido de dialogia. Estruturamos a pesquisa na fase inicial em Morin, que nos traz a complexidade de um pensamento que não exclui, um pensamento que abarca as várias dimensões do sujeito, que abarca as dimensões cognitivas que existem em cada área do conhecimento. Então, eu brinco que a complexidade do Morin é aquela que nos chama a ser vida e a olhar para a vida do outro e entender que o outro é tão bom por ser o outro, né? E trazer essa teoria que muitas vezes fica na prateleira, trazer para essa nossa vivência, para essa nossa realidade. E também o outro ladinho desse tripé estruturante da pesquisa está em Formosinho, que é um conceito de participação. Então, todas essas leituras que iniciaram a construção da nossa pesquisa, elas dialogam com fundamentos que fazem parte do berço mais precioso que temos da educação infantil no nosso planeta Terra, que é principalmente a Itália, né? Nós temos autores muito importantes esse movimento de valorização da infância, ele surge primeiro nessas regiões da Europa e aí migram para as demais regiões do nosso mundo, mas a gente tem essa importância da Itália, principalmente na figura do Loris Malaguzzi, né? E ele nos fala, olha, as crianças, elas clamam por essa credibilidade. Então, eu ouso dizer que essa estratégia, que é um espelho, que é um apoio didático aos professores da educação infantil, ela vem a este encontro de nós olharmos para as construções da nossa criança e entendermos que ela clama por credibilidade. Nós esbarramos, então, na necessidade de definirmos alguns conceitos, né? E foi importantíssimo que a gente pudesse estar compreendendo o porquê de se tratar de uma estratégia e não de uma metodologia, né? Ou de um modelo didático. Então, a estratégia nos dando essa amplitude de nós, enquanto profissionais da educação, olharmos para essa estratégia e nos reconstruirmos dentro dessa estratégia. Então, ela é composta de conceitos já existentes, conceitos teóricos já existentes, mas ela é aberta para que cada docente se compreenda dentro da estratégia e compreenda qual que é o saber, qual que é a teoria que ele traz consigo quando ele olha para essa estratégia espelho. E aí, para a estratégia, a gente usou o Elos, que traz a estratégia como essa aptidão, né? Como essa competência de olhar para a flexibilização daquilo que a gente vive. Então, por isso a estratégia. E concêntrica, porque dialoga com a estrutura que foi proposta da teoria da complexidade, né? Dessa recursividade no compartilhamento e na construção desses saberes. E aí, quando a gente esbarrou numa definição para saberes, também encontramos que estes saberes, eles
se relacionam de uma forma muito íntima com nossas dimensões cognitivas e sociais, na relação que a gente estabelece com o nosso trabalho ao longo da nossa vida. E para mim foi muito importante, porque durante toda a coleta dos dados, houve um diálogo muito próximo com relação a essa primeira fase que foi proposta. Então, assim, a cada dado analisado, era um salto e um pulo, e falava, sim, o caminho está sendo percorrido, né? E aí a gente está trazendo também essa questão do planejamento, né? Enquanto uma reflexão permanente. E, por fim, a didática. É muito interessante porque a didática, eu não trouxe um conceito unilateral, mas eu trouxe uma percepção do que seria didática. E aí utilizei uma literatura que nos foi proposta lá no edital de seleção do programa, que eu achei interessantíssima, porque ela nos traz enquanto sujeito da didática que reconstrói seu próprio conhecimento. Então, é um sujeito da sua própria epistemologia, que é como eu me senti também, né? E que é como a gente propõe que essa estratégia seja interpretada e percebida pelos demais profissionais. Tendo essa estrutura, tendo todo esse arcabouço teórico para o início da estruturação teórica da pesquisa, nós começamos esse desenho, né? E aí definimos que a abordagem seria qualitativa, justamente por voltar-se a essa reflexão pessoal que tinha sido realizada em primeiro momento, né? Naturalística, porque nós encontramos esse conceito de acontecer e ocorrer nos espaços de dinâmica da vida. Então, se a pesquisa surgiu desse espaço e dessa dinâmica da própria vida da educação infantil, esse conceito ele dialoga muito bem, né, com a nossa estrutura inicial. Enquanto finalidade, nós colocamos que a pesquisa é descritiva, porque ela parte da coleta e da interpretação dos dados também. E é interessante porque no início a gente teve muita dificuldade, né, para encontrar um conceito que valorizasse a pesquisa qualitativa com a finalidade descritiva e exploratória. Porque muitas vezes algumas literaturas trazem de uma forma um pouco esvaziada essa metodologia, né? E aí a gente conseguiu nesses autores trazer a importância de nós partirmos de uma teoria e encontrarmos e confrontarmos essa teoria com a coleta dos dados, né? E então, depois deste desenho inicial, né, nós conseguimos delimitar alguns objetivos que se voltaram ao desenvolvimento da nossa estratégia, a caracterização dos campos e dos elementos que foram propostos em primeiro momento nessa estratégia, né, as inter-relações entre esses componentes internos da estratégia, e aí estruturamos as demais fases da estratégia, sendo que a primeira fase foi a estruturação teórica, a criação desse construto teórico, né? E aí nós organizamos um arquétipo, e o arquétipo também tem um conceito muito importante em Jung, que ele traz todo um elemento psíquico que já existe até anteriormente a gente materializar isso na teoria, né? Então também foi um conceito importante que a gente encontrou ao longo da pesquisa. E a segunda fase e a terceira fase que se voltaram primeiro para o aprofundamento desses dados teóricos que foram propostos e depois a pertinência teórica da nossa estratégia. Então, esse é o tripé estruturante e todos os demais autores, como eu falei, que foram eleitos para teorizar essa estratégia, eles dialogam com esse tripé estruturante. E aí nós esbarramos na necessidade de criar, enquanto pesquisadora, algum instrumento que pudesse me dar uma orientação mais precisa com relação à abordagem da estratégia. E aí a gente começou a pensar nas relações com o ensino formal, na relação com a construção do conhecimento, da episteme, a relação que se dá com o ensino-aprendizagem, a relação que se dá entre o professor e a criança.
E a própria teoria da complexidade nos permitiu alçar esse voo ao encontro de teorias diferentes, que a gente pudesse encontrar esse respaldo teórico. E aí nós encontramos em Mizukami um complemento que nos deu uma diretriz do que seria uma abordagem tradicional, o que seria comportamental, o que seria uma abordagem humanista, cognitivista, sociocultural e, por fim, a análise dessas abordagens pedagógicas todas possibilitou que a gente conseguisse estar estruturando uma abordagem concêntrica para nos dar uma linha, para nos dar uma diretriz de como seguir em frente, né? Então, esse instrumento conceitual, ele está dentro da pesquisa, foi construída com o apoio dessa teoria da Mizukami, e ela é proposta de forma que todo professor que tem acesso à pesquisa também se desafie a construir os seus próprios instrumentos, ou seja, olhar para o conhecimento e construir os seus próprios instrumentos, confrontando uma teoria com a outra. E aí, esse aí é um instrumento conceitual, né? Onde a gente conseguiu, a partir das leituras iniciais, estruturar cada uma daquelas dimensões que eu apresentei dentro da abordagem concêntrica. Aí nós esbarramos na necessidade de pensarmos em um olhar apurado para, por exemplo, iniciar a estratégia, né? Então a gente estruturou em termos teóricos, mas era preciso que a gente fizesse uma proposição aos professores no sentido de que eles conseguissem ter um filtro no seu olhar, para que não fosse algo muito solto, né? E aí a gente conseguiu criar uma dinâmica relacional que é uma proposta de que o professor, em forma circular, ele ouça, ele reflita, ele sistematize aquilo que ele está ouvindo, ele proponha, ou seja, então a gente tirou esse foco da proposta inicial do adulto, né? Porque em primeiro momento ele vai ouvir, aí ele vai refletir sobre aquilo que ele ouve, ele vai sistematizar essa escuta, aí que ele vai propor e documentar. Mas como isso é circular e recursivo, isso não acontece exatamente nessa ordem. Ele vai se encontrar dentro dessa dinâmica relacional para que ele consiga colocar e efetivar, né, o trabalho pedagógico diante dos eixos estruturantes da educação infantil, que são propostos pelas documentações legais, que são as interações e as brincadeiras, olhando também para os direitos de aprendizagem que a base nos traz, né, de uma forma muito clara e muito precisa. Então, essa aí é a dinâmica que a gente propõe. Olha, professor, ao iniciar a sua exploração da estratégia, é importante que você olhe para essa dinâmica, né, interacional, para que você se situe dentro dessa proposta da estratégia. E aí a gente trouxe, né, quais foram os autores que referendaram essa estruturação da dinâmica, né? O ouvir, nós tiramos da própria conceito de participação, da pedagogia em participação, de Formosinho. A questão da reflexão está na própria teoria da complexidade. A sistematização, nós colocamos, encontramos em Paulo Freire uma importante referência, bem como a proposição do adulto, e a documentação também em Oliveira Formosinho. Então, veja que dentro das três teorias estruturantes da primeira fase, nós conseguimos também estruturar esse esquema da dinâmica interacional, que é esse filtro do olhar que o professor vai iniciar a sua apreensão com relação à estratégia. Diante disso tudo, então, a gente conseguiu fazer essa amarração do percurso metodológico da pesquisa, né? Então, na primeira etapa, a gente teve uma estruturação inicial, porque nós partimos dessa questão de como é que a gente vai desenvolver a autonomia no aprendente da educação infantil.
E aí é interessante que eu conte também que essa terminologia do aprendente, nós também pegamos emprestado do meu orientador, né? Porque nós tratamos de crianças, né? Em outras etapas de ensino a gente trata de aluno, de estudante, mas trouxemos essa questão do aprendente para estar atribuindo uma amplitude, né, de continuidade. Até porque dentro da pesquisa a gente deixa bem claro que essa estratégia ela tem um caráter contínuo, né? De continuidade. Ela não é um modelo, mas ela é um espelho onde o docente vai se localizar, vai se estruturar, vai se reencontrar e reconstruir os seus próprios conceitos, né? Na etapa 2, como eu falei, nós nos propusemos a validação teórica dessa estratégia, e aí nós recorremos à análise de conteúdo da Bardin, e na etapa 3, a verificação de pertinência da estratégia. Na etapa 2, nós realizamos entrevistas em profundidade com 3 especialistas estrito sensu, né? Nós estabelecemos os critérios de inclusão e exclusão, e as entrevistas em profundidade foram realizadas, as unidades de registro que foram consideradas foram todos os parágrafos, tudo que foi dito, palavras-chave. Então, a gente fez uma leitura assim, bem minuciosa de tudo aquilo que foi dito, para que a gente pudesse inserir isso dentro dos campos que já estavam propostos dentro da estratégia. Então, os nossos próprios códigos da análise de conteúdo foram os campos propostos na estratégia durante a etapa 1. Né? Na etapa 3, e ainda na etapa 2, é importante a gente salientar que uma forma que nós encontramos para a apresentação visual dessa estratégia, dessa análise de dados, foi pela triangulação, que é uma metodologia, mas que neste caso foi utilizada para a apresentação dos dados, porque a gente conseguiu, de cada fala e narrativa, a gente conseguiu fazer uma síntese horizontal de cada campo, uma síntese vertical de cada campo, e por fim a gente conseguiu unificar isso numa síntese narrativa. Então, para a apresentação desses dados, né, a triangulação foi muito importante. Na etapa 3, nós nos propusemos a verificar a pertinência dessa estratégia. E aí nós recorremos aos pedagogos. Nós realizamos um grupo focal com 5 pedagogos, né? Também tivemos o critério de exclusão de não pertencerem ao meu grupo de trabalho. E um dado que eu considero assim de grande relevância é que nós tivemos o apoio de voluntário que aplicou o grupo focal. E foi muito importante porque evitou as minhas inferências, né, as minhas possíveis inferências, evitou que eu estivesse ali trazendo alguma percepção minha enquanto pesquisadora, né? Então, a gente conseguiu terceirizar esse grupo focal e foi uma experiência muito boa, porque tanto as pedagogas contribuíram com a estratégia, quanto contribuíram com a formação pessoal e profissional de todos nós que participamos desse momento, né? E assim, nós conseguimos estruturar essa primeira fase em campos, intercampos e em intracampos, né? Ao final da nossa apresentação, nós vamos perceber que essa estratégia que foi proposta em intercampos que acontecem nas mediações e nas relações entre o adulto e a criança, e os intracampos, que são esses elementos que acontecem dentro do sujeito da aprendizagem, eles a princípio foram propostos por esse arquétipo estático, né? Mas durante a análise de todos os dados, nós vamos perceber lá no final que todos eles se relacionaram. Então, isso foi também um ponto muito importante e um ponto-chave da pesquisa. Então, essa é a proposta de análise, né, da triangulação. Tatiana, eu sei que ainda tem bastante coisa, mas peço que você Seja mais Hoje rápida. já estamos com 20 minutos. Sério? É. Não creio. Obrigada por me avisar. Mas então vamos lá. Eu fico feliz e querendo falar muita coisa, mas realmente assim vamos, né, falar o que importa.
apesar que tudo importa, né? Mas vamos seguindo. Nós encontramos, né, convergências, complementariedades, e aí conseguimos realizar a correspondência de cada etapa, de cada narrativa de cada especialista com aquilo que tinha sido proposto na etapa 1. Essa daí é a síntese, né? É a triangulação dos dados de cada especialista. Queria muito que vocês todos lessem, porque eu achei que ficou assim tão legal, né? A gente conseguir unificar tantas visões, tantas percepções, mas não unificar num sentido de tornar uma coisa só, mas no sentido de olharmos para isso tudo que foi dito e conseguirmos reconstruir, né, uma percepção diferenciada. Bom, eu trouxe para vocês, a gente não vai explorar, né, mas nós apresentamos essas possibilidades de interseção vertical e horizontal pela triangulação de cada campo da estratégia, né, o campo de iniciação científica, o campo de ludicidade, o campo de artes, a rede de apoio e as tecnologias. Então, esses foram os nossos códigos de análise de conteúdo. Aqui a gente traz alguns aspectos importantes com relação ao conceito que foi apresentado e a percepção em cada etapa com relação à autonomia do aprendente. Então, aquilo que foi apresentado na fase 1, aquilo que foi apresentado na fase 2 e aquilo que foi apresentado na fase 3. E aí, de cada campo, nós conseguimos, pela análise de conteúdo, né, a partir do estabelecimento desses códigos, a gente fez essa análise das narrativas e a gente conseguiu estar apresentando um paralelo entre tudo que foi dito em cada fase. Então, de cada campo, a gente conseguiu estar criando essas complementaridades, né? Eu não vou estar lendo de cada campo, né? Mas já digo agora, fazendo a minha propaganda, que é muito interessante, então convido a todos vocês que leiam com bastante atenção, principalmente no sentido de estarem reconstruindo isso que eu estou apresentando a vocês, porque senão não teria sentido, né? E aí, de cada campo, essa foi a nossa metodologia. O que houve, assim, de muito interessante? Os campos dialogaram entre si, né? Então, nós percebemos, e o software MaxQDA nos possibilitou essa visibilidade das interações e das interseções entre cada campo da estratégia. E aí, aquele elemento transversal que já tinha sido colocado na etapa 1, foi um elemento que se efetivou durante todas as etapas da estratégia. Então, veja, lá no campo de autonomia, que é o azul, todas as narrativas do grupo focal, elas trouxeram para dentro deste campo a questão da própria ludicidade, né? Depois, a rede de apoio trouxe também outros elementos. Então, veja, tecnologias trouxe muito as narrativas sobre autonomia, também sobre ludicidade, né? Então, veja que cada campo houve uma interseção muito importante de outros campos, efetivando que realmente existe um elemento transversal na estratégia. E caminhando para essas considerações, para que eu possa lhes ouvir também, né? O que a gente, depois de tudo isso, né, olhando para tudo isso, reafirmando a importância de nós olharmos para essa criança como um sujeito de direito, autônomo, né? Como é que a gente conseguiria desenvolver essa estratégia do aprendente na educação infantil? Embora seja uma resposta que não é única, mas que a pesquisa nos mostrou que um caminho possível é subsidiar a formação do docente, né, para que ele próprio consiga estruturar o seu percurso epistemológico, ou seja, o seu percurso de construção do conhecimento, né? E a autonomia docente fundada em parcerias, que também durante todas as etapas isso se efetivou.
a ampliação dos referenciais no cotidiano, ou seja, dialogarmos com essas teorias que já existem dentro do nosso cotidiano, e a estratégia se dispõe a isso, né? A gente se apropriar disso no cotidiano, e os elementos da estratégia que se relacionam diretamente às significações e aproximações das vivências do adulto mediador. Então, veja o quanto isso é importante. Os especialistas que participaram da etapa 2 trouxeram uma percepção de acordo com a vivência adulta que cada um deles teve. As professoras pedagogas que participaram da etapa 3 trouxeram as suas vivências. Então, corroborou com a teoria que nós apresentamos com relação à construção dos saberes lá na etapa 1, né? E isso foi muito legal. E a transversalidade como um fio condutor de toda essa dialogia que foi proposta na estruturação da estratégia também. E aí, aquele arquétipo, aquela matriz que foi apresentada na etapa 1 como algo fixo, né, dividido entre intercampos e intracampos, ela se transformou nisso. Algo que tem movimento, que se relaciona e que tanto se constitui como é constituinte desse sujeito professor que vai mediar a autonomia do sujeito aprendente na educação infantil. Então, corri um pouquinho, essa é a apresentação da nossa pesquisa, fiquem à vontade para a gente continuar esse diálogo, né? O professor Lauro vai conduzir esse próximo momento, mas desde já agradeço muito, digo para vocês assim que meu coração está muito feliz. Que bom, Tatiana. Poder chegar ao final de uma apresentação e dizer que está feliz com o que fez. Tá bem. Bom, sem mais delongas, não é momento para as delongas, é momento para uma boa conversa agora. E como já é de praxe, vou convidar então a doutora Magalhães Dornelles, que possa, então, fazer a sua apreciação do trabalho que a Tatiana apresentou e da pesquisa dela. Bem, então, eu quero começar agradecendo, né, o convite, tanto da Tatiana quanto do professor Dr. José Lauro. Também agradecer a todos que estão aí assistindo. E, para começar, primeiro, eu tenho que elogiar realmente o trabalho, porque eu gostei muito de ler, aprendi muito, foi muito bem escrito, né? Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, não tem erros gramaticais, está muito bem escrito, eu consigo ler e entender, ter um percurso do início, meio, fim. Então, você apresenta várias vezes o que você está pesquisando, e também foi algo que me tirou um pouco da zona de conforto, porque quando eu comecei a ler e comecei a perceber que você colocava certas questões que a criança ela tem a tomada de decisão, questões que eu nunca tinha parado para pensar realmente, que mesmo quando ela diz o não, quando ela está ali no momento de aprendizagem, ela está no momento também de tomada de decisões. E ela, por mais que a gente perceba, às vezes, que é uma criança, mas ele já é um ser ali que ele é ativo nessa aprendizagem, né? Então, eu gostei muito de ler o trabalho, achei riquíssimo, né? E o que eu vou colocar para você, Tatiana, é mais questões assim de sugestões, né? Porque nós, professores, que nós lemos, assim, também estudamos essa área de educação infantil, muitas vezes são sugestões apenas, porque quando o trabalho já vem para uma banca, ele está bem escrito, ele tem um objetivo, faz uma análise bem rigorosa, ou seja, chega nas suas considerações e responde o seu objetivo,
o seu trabalho está pronto. Né? Então, o que a gente vai, tanto eu quanto a professora Lisiane, vai ser questões para melhorar ainda mais, né, esse trabalho que está muito riquíssimo nessa questão da educação infantil. Então, uma das primeiras coisas que eu achei interessante quando eu comecei a ler foi o próprio título, né? Então, a primeira coisa que eu queria saber, o que será que ela está propondo que seja essa pedagogia concêntrica, né? O que será que ela está falando? Bom, e assim eu vou começar a ler e vou perceber que você vai colocar as questões da dialogia, que você bem colocou, sobre a questão da complexidade de Morin, né? Que ele é muito conhecido, principalmente na psicologia, com a subjetividade, os que procuram pesquisar nessa área também se deparam muito com Morin, e Formosinho, que para mim foi um autor novo, tá? Eu não conhecia, e eu gostei demais quando eu li, quando ele vai falar na participação, né? Na parte da ação. Gostei demais. Então, o que ficou muitas vezes, assim, eu acredito até algumas páginas, eu fiquei um pouco em dúvida. Quando eu cheguei lá no seu resumo, eu li e me parecia que você queria falar da autonomia, mas também queria desenvolver uma estratégia, não é? E aí eu fiquei em dúvida, bom, mas a Tatiana quer desenvolver a autonomia, né, do aprendente, né, de educação infantil, que você faz a pergunta, e ao mesmo tempo ela quer fazer uma estratégia, não é? Para estimular essa autonomia. Então, quando eu comecei a ler, então, algumas vezes eu fiquei pensando assim, até chegar aos seus objetivos. Ela quer pesquisar sobre a prática pedagógica, às vezes você também falou muito da parte da estratégia pedagógica concêntrica. Então, uma das coisas que talvez, no decorrer do seu trabalho, o seu objetivo central, o seu objeto de estudo, é autonomia, não é? É autonomia, o seu foco é autonomia. E você vai buscar discutir essa autonomia com vários autores e várias definições, e depois você vem buscar uma estratégia para que isso seja um estímulo, né? Que o professor tenha um norte, mas como você mesmo bem falou, não um modelo, mas um espelho. Porque mesmo que se você colocasse o modelo, aí já estaria sendo contra o Paulo Freire, né? Que seria algo que você tem que olhar para o mundo, né? Você tem que ter uma perspectiva mais crítica do diálogo. Então, você vai colocar isso. Então, eu vou chegar na página 16, que eu coloquei assim mais ou menos as páginas onde apareceu a marcação, né? Que é uma das coisas que talvez você tenha que colocar, que isso é na formatação, depois é a paginação, que ali eu cheguei na página 16, e aí eu vi que você vai fazer a pergunta, né? Como desenvolver a autonomia? A investigação teve início, então, na perspectiva da relação entre a prática docente e o desenvolvimento da autonomia do aprendente. Então, tem momentos da sua escrita que você fala muito da prática docente. E aí a gente se perde um pouco na leitura, porque a Tatiana está querendo focar no professor, focar no aluno, na autonomia, então a gente fica assim um pouco. Mas aí chegam para mais da metade ali da sua dissertação, ali já na página 60 em diante, você começa a delimitar a questão da estratégia concêntrica, né? Que você vai desenvolver. Então, a minha sugestão é talvez dar uma olhada, né? Nessas páginas, eu vi página 15, página 16, né?
que você, muitas vezes, fica falando um pouco da prática pedagógica, na autonomia e depois na estratégia. Então, talvez você deixar claro que a sua pesquisa é sobre autonomia e que você, a partir desses objetos de estudo, vai desenvolver uma estratégia, né? Que eu achei isso riquíssimo, né? Porque você traz uma forma para que os professores da educação infantil percebam que a educação infantil ela é um momento que você tem que pensar, você tem que planejar, que você tem que buscar formas de trabalhar com as crianças. E você não pode realmente deixar jogar os brinquedos, passar um filme, né, sem objetivos. Porque você está tratando ali de uma formação, né? É educação infantil. E na questão da página 17 e 19 mesmo, você vai trazer essa questão do ensino formal, da concepção, da construção do conhecimento, da identificação conceitual, vai falar da abordagem comportamental, humanista, cognitiva. E aí eu fiquei também me perguntando, e a Tatiana, qual é a abordagem que ela segue nessa olhar? Porque é muito interessante isso, porque você vai falar várias vezes da concepção, né? Nessa estratégia, vai trazer essa questão para o professor, e todos nós temos uma visão de mundo, de pessoas, de homem. Talvez a minha visão de mundo não seja a mesma sua, não seja a mesma do professor. Isso vai muito da nossa construção de homem que a gente tem. Por exemplo, eu que busquei muito mais a perspectiva freiriana, a minha concepção de mundo é libertadora, é do diálogo, é da autonomia, que a gente trabalha muito na educação infantil, né? O diálogo é o tempo inteiro. Já talvez aquele professor que vai numa perspectiva mais tradicional, ele já não vai pensar em diálogo, ele vai pensar mais em modelos, mais em formas, né? E você coloca muito isso na pesquisa, quando você vai entrevistar os professores, inclusive do estrito sensu, que alguns, a visão de mundo é totalmente diferente do outro, né? Tem um que está mais focado na questão da construção, no desenvolvimento dessa autonomia, o outro já em seguir aquele modelo, tá? Então, isso é muito interessante. E foi uma parte do seu trabalho que você também poderia ter explorado um pouco. Esse momento que você... Olha, você pegou dois amostras muito importantes. A parte do estrito sensu e o professor da sala de aula. Que isso, para mim, isso é muito bem... Isso é claro, porque quando eu estudava, fazia mestrado, fazia doutorado também, e quando eu chegava na sala de aula, a visão, a prática, ela se fundava na teoria, mas ela se desenvolvia de maneiras muito diferentes, porque o professor tinha que estar pesquisando o tempo todo para ver como que vai ser, o que eu ensinei para esse já não vai dar, já vai ter que ser diferente para aquele outro grupo. Então, é uma coisa muito diferente, as visões deles, a construção, né, dessa questão de ser professor é muito diferente as experiências que eles têm, não é? E aí, trazendo Paulo Freire, que você tanto pesquisou, que ele vai dizer assim, que a gente não se torna professora uma quarta-feira ou quinta-feira à tarde, né? É na construção. Então, muitas vezes o professor lá estrito sensu, ele vai nos livros, na pesquisa, mas aquele lá da sala de aula, ele está na construção de se tornar professor, não é? Que esse é na prática, né? Então, talvez... nessa parte da sua análise, explorar um pouco mais. Talvez, se você não fizer isso nessa dissertação, quem sabe amanhã ou depois, quando você prosseguir, porque eu acredito que agora que você vai trazer uma estratégia, agora vai ser o momento de tornar essa estratégia aplicável, né? Você aplicar e realmente ver os resultados dessa estratégia. Isso aí já é um momento do doutorado. Então, é uma forma de você poder
explorar mais. E eu senti falta de você na análise, sabe? Porque você fala, você é muito técnica. Eu percebi que você vai falar o que você discutiu nos capítulos anteriores, depois você vai seguindo aquilo tudo assim com muito cuidado, para não sair um pouquinho, para não falar fora daquilo ali. Mas tem um momento que você tem que se colocar, que você tem que ser crítica. Você está buscando aí a complexidade, você está buscando a dialogia. Então, você tem que usar o diálogo, você vai ter que falar. Até que ponto essa sua estratégia ela realmente vai chegar ao objetivo que você quer? Quais os riscos que você tem? E os professores, o que aconteceu naquele diálogo? Eles eram diferentes. Bom, mas então, olha, a minha estratégia, eu já vou ter alguma coisa diferente aí, porque cada professor que vai pegar vai ter uma concepção diferente de criança, de ensino, né, de mundo, ele vai ter uma concepção diferente. Então, talvez ele veja naquele espelho e se perceba de outra forma. Então, é o momento de você se colocar na pesquisa, colocar as contradições que você observou na fala dos professores, né? Porque muitas vezes a gente fala com palavras, mas como você fez a análise do conteúdo, você já percebe que muitas vezes que ele vai repetir tantas vezes aquela palavra, ou tantas vezes ele vai enunciar aquela palavra, ele já está, muitas vezes, já dizendo para você, na minha aula vai ser assim. Né? Então, eu achei falta da Tatiana na análise. Né? Então, e aí até eu coloquei lá na página, quando você vai falar na perspectiva e abordagem concêntrica, na página 17, 19, depois você vai retomar na 22, que você vai falar que vai buscar enfatizar as 4 abordagens, né? E qual a relação dessas abordagens com a abordagem crítica, concêntrica, né? Então, um momento também que eu fiquei pensando, olha, a Tatiana está trazendo os autores de uma linhagem assim, totalmente libertadora, tá? E aí a Tatiana, no momentinho, ela vem e fala sobre um pensamento pode ser constituído desde uma visão inatista, cartesiana, por exemplo, uma visão contemporânea de Foucault, e encontrada em ambos pontos de intersecção a partir de uma concepção pessoal que se fecunda em vivências e interiorizações. Por que eu estou falando isso? Porque você está seguindo uma linha, né? Então, você usou uma teoria de base, né? E nessa teoria de base, depois você vai buscando autores mais atuais, né? Para dialogar, continuar naquela linha, porque você tá buscando, na sua dissertação, mostrar que é possível, né? Uma estratégia, uma forma de ensinar as crianças, numa visão totalmente libertadora, emancipadora, de diálogo, tendo a questão dessa complexidade, não é? Então, você está com essa visão libertadora. Aí, de repente, você vem e fala que se existiu um pensamento inatista também, como Descartes, e que isso também, se ele repensar, vai ter um ponto entre elas, aí eu acho que talvez você teria que deixar claro o que ela teria a ver ali, né, com essa sua linha de pensamento, porque você vai seguindo uma linha de pensamento. Aí, de repente, você lá, você está falando de Paulo Freire, de repente, lá no meio, você coloca um Piaget no meio. Aí, opa, peraí, quebrou? Bom, ela é Piaget ou ela é Paulo Freire? Ela é libertadora ou ela é mais do comportamento? Né? Então, talvez rever essas questões, até para ficar mais claro para você, que o importante é que fique claro para você, né? Que depois, na continuidade dos seus estudos, depois. E outra questão que eu fiquei um pouco também na página 24, que foi quando você vai falar dessa questão da dinâmica interacional,
vai ter que refletir, sistematizar, que você até colocou aí, né, na apresentação. O que eu compreendi nesse momento que o foco seu, da sua pesquisa, ela é no professor. Você busca mostrar, discute autonomia, mas você vem buscar enfatizar o professor, que esse professor precisa ser trabalhado. Então, eu gostaria de saber, se, depois que você me responda, se foi isso mesmo que você quis apresentar. Porque nessa página 24 eu consegui entender isso, que você vem falar e apenas você vai falar que vai ter uma proposta de uma estratégia pedagógica, né, que vai ser essa concêntrica. Mas uma coisa que eu queria te perguntar também, essa estratégia pedagógica ela é para toda a educação infantil? Porque a educação infantil é do 0 aos 5 anos e 11 meses. E uma criança do 0 anos até os 3 anos tem toda aquela aprendizagem, né? Depois tem o maternal ali, os pequenininhos, 3 aninhos, tem toda uma forma de enfocar a aprendizagem para eles, né? Que aí tem o desenvolvimento, toda aquela questão. Se você falar que é para toda educação infantil, do 0 aos 5 anos e 11 meses, então você tem que colocar lá, que é isso aí. Você está fazendo essa estratégia, ela é para a fase da educação infantil, né? Que é as 3, 0 aos 3 anos, depois 4, 5 anos, né? E também essa questão da triangulação, né? Na página 64, que você vai falar também das 3 abordagens, né? Da docente, mediação, mediação docente, você até repete várias vezes, uma numa perspectiva da criança, outra na perspectiva histórico-crítica, e aí que eu acho que reforço o que eu tô falando, que eu comentei com você nas primeiras palavras que eu disse quando comecei a discutir, explanar sobre a sua dissertação. Isso aí precisa a percepção de mundo, de homem, de sociedade. Então, essas 3 abordagens de mediação docente vai depender da percepção de mundo, de educação, de sociedade que esse docente tem. Porque se ele tiver toda uma formação, mas ele traz, ele acredita numa mediação mais formal, mais tradicional, ele vai seguir mais tradicional. Porque é a zona de conforto dele, não é? Então, isso é importante você, talvez, comentar na sua dissertação, que você quer tirar o professor da zona de conforto, né? Você quer dizer assim para ele, olha, é preciso planejar, é preciso ter uma didática, ou seja, isso é educação. E você vai trazer, inclusive, que a partir de 1988, na Constituição, vai ser visto como uma parte da educação básica, né? Até então, educação infantil não era visto nem educação. Então, eu acho que você pode vir trazer isso, discutir. Então, é o momento da Tatiana se colocar nessa dissertação, um pouco do seu pensamento, né? Do que você, das suas experiências, o que você percebeu com a sua pesquisa? Isso é possível? Isso não é possível? Quais vão ser os desafios do professor, né, que você coloca, né, e até do que você percebeu nas contradições da fala dele, né, e a metodologia ficou muito boa, você delimitou, está muito bem explicadinho, você coloca que as questões semi-estruturadas, fala da parte focal, ou seja, você pesquisou, mostrou, pesquisou, ou seja, deixou claro lá como que é as visões que esses professores têm, né? É a questão que eles pensam da autonomia, e você deixou claro ali, a autonomia para um é seguir o modelo, a autonomia para o outro é deixar ele desenvolver. Então, eles são diferentes, né? E vai falar da escuta e do diálogo, né? E a página 88, eu deixo uma sugestão para você corrigir, que tem só quando você coloca
aquele modelo ali da estratégia está faltando. Na verdade, na página 88 está escrito faltando uma palavra na digitação, tá? E eu acho que era para você escrever construtor, né? E aí seria isso. Faltou uma discussão crítica. O foco era autonomia, então tudo que você falasse tinha que ter a relação, o que aquilo tem a ver com a autonomia, por que você está falando, entendeu? E outra questão que eu colocaria, para você não esquecer de corrigir meu nome, que o meu é Dornelles com E, tá? Eu achei que você ia errar o Schneider, porque todo mundo erra, porque o nome é muito difícil. Até eu erro às vezes, é muita consoante junto. Às vezes eu esqueço o C ali, vai o H mais, né? Mas aí o Dornelles seria isso, né? Seria mais. Então, você vê que seu trabalho está muito bom, eu gostei demais. Essas questões é só para você pensar, para você, ou seja, um seu orientador, ver o que vocês podem colocar mais, mas aproveite esse seu momento, coloque lá um pouco da sua visão de mundo, como que você acredita que deve ser um professor de educação infantil? Aquele humanista, aquele tradicional? Qual que é que você acredita? Porque todos nós temos cada um com a sua, né, sua visão de mundo. Então, eu só tenho que parabenizá-la, e agradeço muito, porque aprendi muito com o seu trabalho. Isso me tirou da zona de conforto várias vezes ali, viu? Várias vezes você me puxou assim. Então, gostei demais, viu? E o professor também está de parabéns, porque o trabalho foi muito bem estruturado e bem escrito. Muito, gostei demais, viu? Um trabalho muito, muito bem elaborado. Muito obrigado, professora Magalhães. Agora, Tatiana, o que você tem a dizer? Bom, agradecer as considerações da professora Magalhães, né? Com certeza todas elas foram pertinentes. Com relação a essa complexidade do que foi apresentada, o próprio Mohan nos permitiu isso, porque, na verdade, o objetivo não se voltou a apresentar, mesmo que de forma crítica, qual seria a proposta para um educador da educação infantil, mas foi apresentar se da estratégia que foi estruturada haveria ou não validação e pertinência teórica. Por isso que eu delimitei que é teórico, né? Então, da estruturação teórica dessa estratégia, houve pertinência? Foi para isso que a gente se voltou. E essa questão de apresentar que podem existir interseções entre uma abordagem e outra, entre um pensamento filosófico e outro, né? É no sentido de que quando a gente vai iniciar essa pesquisa sobre autonomia e sobre dialogia, não se achará um conceito unilateral, né? Então, a teoria da complexidade é que nos dá essa flexibilidade, essa amplitude, porque se eu sou um professor que começo a estruturar o meu pensamento de uma forma cartesiana, que não é ruim, né? Porque em alguns momentos nós precisamos dessa estruturação de pensamento, né? Mesmo eu sendo este professor que crê nessa abordagem, eu posso passear dentro dessa estratégia e construir outras formas de estruturar o meu pensamento. Então é nesse sentido, porque como a gente iniciou com dialogia, a gente passeou ali pelo conceito de liberdade, né? E aí Mohan é que nos dá essa ousadia de dizer, olha, eu posso construir o meu pensamento de liberdade, desde uma visão inatista até uma visão contemporânea, por que não? Né? Então, é nesse sentido que a gente apresentou o que aparentemente seria um confronto de pensamentos, que pode ser um percurso de estruturação desses pensamentos e chegar a um outro lugar. Né? Então, a gente não se propôs a apresentar esse modelo de professor, mesmo que de uma forma crítica, mas de dizer para o professor, da forma como você está, venha para a estratégia. E esse instrumento conceitual que foi criado, né, estruturado com a Mizukami,
Quando a senhora pergunta aonde está a Tatiana, ela está lá na humanista, ela está lá no cognitivismo, ela está lá na tradicional, ela está onde? Na verdade, a gente teve a oportunidade de estar no concêntrico, né? Então, eu não estou nem lá nem cá. A gente conseguiu, né, criar uma proposta que passeou por isso tudo que já existe, né? Então, por isso que eu digo assim, eu fico feliz, porque foi algo que eu posso dizer que foi criado a partir daquilo que já existe, né? Mas agradeço muito as suas considerações, tenho certeza que vou olhar todas elas com muito carinho. E observa lá que aquelas observações que eu fazia, o final é por sua conta, mulher. Escreva, bota a cara, mostra. Na verdade, assim, eu me ative muito a dialogar só com os meus objetivos mesmo, porque o meu objetivo foi pesquisar a pertinência e a validação em termos teóricos, né? Então, eu não me propus, enquanto objetivo, a realizar essa análise crítica desses dados. Essa etapa que foi proposta agora, enquanto fase 1, fase 2, fase 3, ela se voltou somente a esse diálogo de validação e de pertinência teórica. Por isso que, na verdade, eu só dialoguei com os meus objetivos. Tá ok. Ok, professora Magalice? Eu acho que ok. Isso que ela colocou aí, que ela não queria nem isso, nem aquilo, ela tem que colocar lá. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não estuda, né, a complexidade vai ler, vai dizer, nossa, mas o que ela queria aqui? Uma hora ela parece que quer isso, uma hora... Então, eu acho que lá, quando você está fechando, você fala, olha, eu quis mostrar nem isso, nem aquilo. Eu passei por tudo isso. É isso que a complexidade nos traz, né? Nos permite. Isso eu acho que você tem que colocar lá. Até para os futuros, né, mestrandos, doutorandos, vão ler, olha aí, ó, isso é possível, não é? Então, eu acho que você respondeu, está ótimo, só tenho que agradecer e parabenizá-la. Muito obrigado, professor Magalice. Então, agora eu passo para o membro interno do nosso colegiado, a professora Lisiane. Professora, é contigo agora, fique à vontade. Muito obrigada, professor Lauro. Boa noite mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar a professora Magalice, não a conhecia. Então, nesse formato, nós estamos conhecendo muitos colegas, não é mesmo, professor Lauro? Então, um prazer de escutar a professora. Cumprimentar e já parabenizar o professor Lauro pela orientação desse trabalho que, assim como eu falei lá no momento da qualificação da Tatiana, e aí agora carinhosamente me dirijo a ti, Tatiana, que um trabalho muito ousado, e um trabalho com fôlego, um trabalho que eu digo que eu, como tenho um pezinho lá nos fundamentos da educação, eu digo, é um trabalho de fundamentos, eu não, de forma alguma, consigo descolar essa leitura, e talvez não tenha sido, inclusive, a tua intencionalidade, Tatiana, apresentar enquanto um trabalho de fundamentos, mas eu recebo como um trabalho de fundamentos, porém sem ser um trabalho que engessa, sem ser um trabalho que eu vou usar aqui, entre aspas, fundamentalista, né, no sentido de amarrar o trabalho pedagógico na educação infantil, ou de ser, como bem colocaste, tanto no texto, quanto aqui novamente na tua apresentação, e diga-se de passagem, parabéns pela tua apresentação, 20 minutos passa muito rápido mesmo, mas a gente compreende, dado o aprofundamento e o diálogo que tu realizas entre diferentes teorias, inclusive nessa construção que é muito própria, né, e que é muito, muito legítima a partir desse olhar, que não está descolado da tua prática, e aí eu já vou voltar nisso daqui a pouco, mas o quanto que a tua apresentação, ela demonstra muito bem essa síntese, e isso eu penso que vale muito a pena a gente compartilhar aqui, porque afinal de contas tem outros colegas teus aqui, e é sempre um espaço muito formativo. Então, parabéns pelo trabalho que se apresenta e também pela apresentação que tu realizas aqui, Tatiana. Bom,
há muito o que dizer, eu vou evitar de ser repetitiva, mas algumas coisas eu penso que serão inevitáveis e que eu vou acabar trazendo, né? Porque, de fato, me sinto à vontade, e penso que a Tatiana muito bem apontou logo no início da sua fala que a Tatiana, ela transborda essa abertura, essa dialogicidade. E aí eu vou aqui pedir licença e falar um pouquinho enquanto professora da Tatiana. Professora nesse formato, né? Não nos conhecemos pessoalmente, mas esse formato ele não impediu o fortalecimento, o estabelecimento de laços, né? E de construção de aprendizagem também com afetividade. Então, assim, a Tatiana, quando apresenta, e mesmo na leitura, e aí talvez também esse estranhamento que eu tenho também, professora Magalhães, que a Tatiana, ela transborda muito, a gente pode chamar de vários modos, há quem chame de espiritualidade, há quem chame de existencialidade, que não necessariamente sejam sinônimos, mas eu penso que isso está muito forte em ti, Tatiana, o teu compromisso com a tua formação, e o compromisso enquanto ser no mundo, enquanto sujeito inacabado. E aí isso transborda muito na tua fala. E senti um pouco de falta disso no decorrer da escrita do teu trabalho. O início está muito bem pontuado. Eu penso que até ali, a primeira parte do teu texto está muito bem amarrada, e talvez até por isso a gente sente um pouquinho de falta dessa Tatiana mais presente, especialmente em relação à discussão dos resultados. Né? A Tatiana que não se descola, que não deixa de ser pedagoga, e que tem, eu entendo, Tatiana, pelo menos essa é a minha leitura, que essa tua cautela, ela está muito ancorada numa preocupação e num compromisso de rigor metódico, como Paulo Freire nos apresenta. Então, assim, ao mesmo tempo que eu trago essa de certo modo, assim, essa pincelada ou uma cutucada, digamos assim, né? E cadê a Tatiana nesse momento? Eu também quero te dizer que eu entendo o teu cuidado diante dessa rigorosidade metódica. E aí, como eu concordo com o que a professora Magalhães trouxe, essa metodologia muito impecável, e isso já se apresentava, inclusive, né, no projeto em andamento, mas ele acabou sendo ainda mais detalhado, tu apresentas de forma muito pontual o cuidado, o manejo, o diálogo entre também diferentes referenciais metodológicos que compõem um percurso que ele acaba sendo, ele é coerente. Então, mesmo diante de várias tomadas de decisão no que diz respeito à construção metodológica do teu trabalho, está tudo muito coerente, né? Eu vou identificando essa relação. E aí parabenizo também por essa criatividade no sentido de autoria mesmo, né? Então eu vejo que há autoria no processo da construção metodológica. E também por isso a gente aguarda que essa manifestação de autoria em relação à tua visão como pesquisadora, talvez também por ser professora, é importante que de algum modo possa estar presente, se não aqui para a versão final, que esteja presente, e eu tenho certeza que estará, né, nas futuras publicações. Eu nem vou dizer nos espaços da tua atuação profissional, porque eu tenho certeza que isso já se faz presente, e aí a gente vai acompanhando, inclusive, os comentários de colegas tuas e talvez, enfim, não sei, possíveis participantes, né, respeitando todo o anonimato e todo o cuidado que se teve também em relação às questões éticas que a Tatiana traz, mas a gente fica pensando, né, também nessa importância da devolutiva que o teu trabalho ele já apresenta em relação aos docentes, né, e as docentes que trabalham na educação infantil. Então, assim, tem muita coisa boa para falar do teu trabalho, mas vou também fazendo aqui algumas pequenas contribuições, sugestões, pensando naquilo que a gente pode, né, que ainda pode contribuir no sentido de ajustar para a versão final, mas muito mais dialogando, né, como é o que a gente vem fazendo aí ao longo desses 2 anos, não é, Tatiana e o professor Lauro. Então, assim, eu vou abrir aqui o documento e vou destacando algumas questões que eu penso que vale a pena, e algumas outras eu já contemplei na fala. Em relação ao resumo,
eu sempre olho com muita atenção para o resumo, porque afinal de contas ele vai estar ali, vai vincular com a produção, né? E é uma porta, né? É um hall de entrada e convite seguido do título para a leitura do teu texto. Então, algumas pequenas questões, assim. Mas, logo a primeira frase que eu apresento assim: a partir do problema de pesquisa, sintetizado no seguinte questionamento: como desenvolver a autonomia do aprendente na educação infantil? E aí segues apresentando o teu objetivo. E aí eu questiono, assim, e isso depois vai ficando, tu mesmo vai auxiliando nesse meu questionamento e vai se respondendo de algum modo. E aí, por isso que eu vou chamar atenção para a necessidade da coerência e para esse olhar aqui já na primeira frase do resumo. Eu coloco assim: desenvolver, será que a Tatiana quer saber como desenvolver a autonomia, ou será que a Tatiana quer instigar o desenvolvimento? Né? Porque me parece que é uma expressão mas que faz uma diferença, né? Especialmente nesse teu olhar que tem um ponto de partida, que não reconhece o sujeito desde a sua infância enquanto sujeito passivo, né? Que não reconhece o professor enquanto num sentido autoritário, no sentido onde não haja a partilha, né, de conhecimentos e de construção da aprendizagem. Então, eu coloco assim uma sugestão, né, para talvez rever um pouco essa expressão desenvolver, mas talvez instigar o desenvolvimento, né, porque esse desenvolver pode remeter a uma ideia de passividade do aprendente, e não é o caso. Inclusive, tem, mais adiante, eu destaco aqui, tu mesma traz essa ideia do estímulo ao desenvolvimento, né, e não um desenvolver. Então, não somos nós, professores, pedagogos, enfim, que vamos desenvolver essa autonomia do aprendente na educação infantil, mas sim, tu te comprometes a apresentar possibilidades, né, e uma possibilidade estratégica para instigar esse desenvolvimento de autonomia. Então, pode ser só uma palavra, mas que às vezes faz bastante diferença diante de toda a tua de todo o teu trabalho, né? E o quanto que é que a teoria, a palavra, ela também é ação. Então, é importante a gente ter esse olhar bastante atento. Na introdução, lá na página 12 ainda, tem ali o último parágrafo, eu faço algumas sugestões aqui, né? E tem alguns termos, assim, desde o começo, e aí eu fico em dúvida se é o começo da sua pesquisa, se é o começo da construção do conhecimento, se está falando de modernidade, de ciência, e aí eu faço algumas observações só para rever. Aí tu traz também uma questão sobre a tomada de consciência totalitária por uma única teoria filosófica e epistemológica da educação. E aí eu acredito que tu estejas trazendo a ideia de totalizante, não necessariamente totalitário, muito embora eu também compreendo que muitas vezes pode até soar, ela pode até apresentar essa escolha única, pode até acabar se assumindo de forma autoritária, né, totalitária, mas não necessariamente. Então, vai muito a partir, e eu penso que dialoga muito com o que a professora Magalhães também trazia, em relação às escolhas e em relação à concepção educativa que os professores e professoras têm. Né? Então, só rever algumas questões nesse sentido. Sabe? E não te preocupa que eu encaminho também, já queria ter encaminhado, acabei não encaminhando, mas já encaminho aqui esses ajustes, tá? Tá tudo marcadinho. E aí eu gosto muito, assim, que está em rosa no texto, Tatiana, são questões que sejam muito valiosas, né? E aí tu colocas ali na página 13, a proposta de estruturação a partir da abordagem descritiva exploratória, de estratégia pedagógica concêntrica ao ensino, partiu de vivências pessoais em propostas de trabalhos em grupo ao longo de mais de 2 décadas de atuação na educação, onde saberes compartilhados na dinâmica concêntrica assumem maior significado, considerando-se vários sujeitos com o mesmo centro em si e ao seu redor. E aí eu faço destaque porque isso é muito precioso, e o convite que eu te faço é que, de algum modo, ao final, tu reformes essa Tatiana que se apresenta aqui
Eu penso que isso fortalece ainda mais o teu trabalho. Não tema. Está muito bem. Não há a possibilidade de uma neutralidade quando a gente está falando em pesquisa de ensino com a articulação com o campo da educação. A neutralidade, ela não é possível, ainda mais quando tu apresentas a abordagem qualitativa, né, Tatiana? Então, mesmo a escolha de matemática, ela tem as suas raízes de algum modo. Isso não quer dizer que seja, né, que assuma uma visão totalitária, né, como utilizando aqui os termos que tu apresentas, mas há uma escolha que ela não é neutra. O que vai garantir nessa perspectiva, e especialmente articulando com o campo da educação, sem abrir mão do foco do ensino, que é a área que nosso programa está, mas nós temos essa visão de criticidade, e o que garante a legitimidade é exatamente a transparência, as escolhas, o passo a passo metodológico que tu apresentou e foi muito bem calcado, né? Então não te preocupa, não tema. Posso estar sendo repetitivo em relação a isso, mas eu penso que é bastante importante, porque a gente acaba acompanhando muito esse receio, né? Mas, bom, se é uma pesquisa que, de algum modo, ela tem essa escolha a partir da prática, para além da prática, né? Eu fiquei lembrando aqui, inclusive, do conceito de experiência em Larossa, e tu colocas aqui a experiência a partir do Morin, e eu penso que elas, ainda que tenham ênfases diferentes, elas não se anulam, né? Elas são complementares. Então, essa ideia da experiência enquanto algo que perpassa, algo que te transforma enquanto pesquisadora, pedagoga, cabe, né? Então, é um pouquinho nesse sentido. Deixa eu voltar aqui, porque aí eu abro o documento e fecho, porque eu quero enxergá-las, e aí eu fico trocando aqui. Já voltei. E aí também penso que esse assumir a teoria da complexidade de Edgar Morin talvez se perca um pouco ao longo também lá da análise dos resultados, ainda que as suas categorias elas sejam emergentes de uma visão ancorada numa perspectiva da complexidade. Eu penso que é importante essa retomada, até porque nesse diálogo que tu vais relacionando, que tu vais estabelecendo, melhor dizendo, né, entre diferentes teorias, diferentes epistemes, e que tu toma muito essa preocupação, né, de não olhar para as contradições dessas epistemes, mas sim para os pontos comuns, parênteses, muito embora eu penso que, e aí faço algumas sugestões no texto nesse sentido, né, a gente também não pode negligenciar que há, sim, profundas contradições entre essas teorias, mas tu traz aqui um outro olhar, e aí eu penso que amarrar um pouco isso na escrita seja importante, e o que vai te trazer essa potência é exatamente essa retomada de Edgar Morin. Então, eu penso que é só no sentido de retomando um pouco o que a partir daquela categoria, que não é categoria que tu trabalhas aqui como grandes temas, né, epistemológicos, eles emergem exatamente dessa visão fruto de uma abordagem da complexidade. Então, isso eu penso que seja importante também. Mais adiante, o professor Lauro, se não passar um tempo, eu chorei. Gostei muito, vou retomar também o conceito, e aí depois que eu vi que era de Roque Moraes, eu fiquei muito feliz, porque Roque Moraes, enfim, foi um grande parceiro e atuou na universidade da minha formação, junto com a professora Maria Galhazzi, e aí quando tu traz, né, a questão da Tatiana enquanto sujeito epistemológico de si mesmo, e aí eu fiz até um questionamento que coloquei uma observação, que maravilha, tem fundo de Paul Ricoeur, porque me trouxe, aí depois eu vi que era o professor Roque Moraes, e eu penso que isso é muito, muito, muito valioso também, retomar essa visão, né, e junto com o Morin, porque também não se anulam, né, ainda que talvez possa ter um fundo mais no campo da hermenêutica, eles não se anulam nessa visão, nessa abordagem que tu realizas, elas são pautas de diálogo muito, muito coerentes também, né? E aí eu gosto muito dessa tomada de posição que tu apresentas e que tu instigas quando tu apresentas a estratégia concêntrica, né? Então, inclusive o arquétipo. Então, eu penso que é muito interessante, é muito pertinente retomar essa ideia de
de que cada professor não é um modelo, cada professor pode reelaborar, pode pensar melhor a sua prática a partir dessa estratégia, né? No entanto, essa estratégia, sim, ela tem um endereçamento, ela parte de uma concepção, né? Ela não é, ela parte de uma concepção que tem a ver com uma crítica, inclusive, da construção da ciência, sem negligenciar de forma alguma, né? Muito pelo contrário, a ciência é muito cara e que traz esse olhar no sentido de criticidade à ciência. E me parece que a tua estratégia concêntrica, que eu chamo aqui de tua já, me sentindo um tanto partícipe também, porque eu fico pensando na importância do compartilhamento dessa proposta, Tatiana, exatamente para a formação de professores, desde a educação infantil. E aqui, assim, eu vou voltar, mas eu já estou indo para o final, porque eu gostaria de colocar, que é, quando tu apresentas, né, a resposta da tua pergunta, tu colocas como possibilidade a formação. E aí eu fico pensando, que maravilha, que bom, mas era isso desde o início. Eu fico considerando desde o início isso. Então, assim, o que eu penso é só o começo, né? E eu não estou dizendo que é um só no sentido de reduzir, muito pelo contrário, é exatamente pela grandiosidade da pauta que tu apresentas e do modo como tu articulas tudo isso que tu nos coloca aqui, aprender contigo, né? Que de algum modo nos instiga a aprender contigo. Então, assim, é muito importante, e eu acho que eu já tinha comentado isso também lá na qualificação, e o próprio grupo focal, ele assume uma potência muito, muito intensa de formação, né? E isso, eu penso que poderia ter sido um pouco mais abordado aqui, né? E também concordo com o que a professora Magalhães trouxe em relação à própria relação na etapa 2, né, entre as entrevistas com os especialistas e as entrevistas e a metodologia do grupo focal com os professores, os pedagogos da educação infantil, né? Como o que há de formação nesse processo, né? E como a partir desse processo tu pode trazer para a formação de professores e professoras na educação infantil. Tem algumas questões, Tatiana, e aí eu vou e volto. Eu faço isso com o professor Lauro, sabe? Ainda mais quando eu me sinto muito à vontade, e eu sei que falta pouco, porque meu tempo eu já estou quase extrapolando. Mas eu fico pensando nessa criticidade também em relação a um outro conceito que tu apresentas muito bem ao início do teu texto, e que depois eu senti um pouco de falta, que é o planejamento. E aí eu estou falando isso porque o que a gente vem acompanhando muitas vezes na escola, e um dos referenciais que tu colocas enquanto referenciais que dialogam, né, para a construção da tua estratégia, é a BNCC. E aí não somente, né, mas tu consideras também a BNCC. E eu penso que é importante, né, e também seja importante que a gente olhe de modo crítico para essa organização em termos de formação na educação infantil a partir da BNCC, e não somente a partir da BNCC, porque me parece que há, e aí depois nas próprias emergências ali dos grandes temas, a gente tem uma grande questão que é, de certo modo, a base de considerar as desigualdades em termos sociais, econômicos e mesmo de investimento da educação, né, ao longo do nosso território brasileiro. Então, eu penso que seja importante trazer um pouco dessa análise, porque, de modo muito tímido, essa preocupação com a desigualdade, especialmente no tema que se refere às tecnologias, ele aparece a partir do conteúdo, da análise de conteúdo que tu colocas. E aí eu não consigo descolar isso dessa criticidade em relação à base, né, que traz muito bem alicerçada a questão do direito de aprendizagem. No entanto, me parece que ela fragiliza no sentido de não reconhecer qual é a relação do poder público em relação a essa potencialidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente, inclusive a formação de professores, ela também perpassa em relação a essa crítica, ela precisa ser olhada criticamente
junto com aquilo que propõe a BNCC. Se não, eu estou colocando isso, senão a gente corre o risco de trazer e de reforçar, de certo modo, um caráter salvacionista que a escola acaba carregando e que os professores e as professoras acabam carregando historicamente. Mas não basta formação de professores se for de modo muito fragmentado, se essa formação ela também não for fomentada em termos de poder público. Então, eu não sei se eu me faço entender, Tatiana, mas é muito nessa relação da toxicidade, inclusive enquanto pedagogo, que também está atuando com a base, né? E olhar criticamente para isso, porque eu não sei qual é a realidade, realmente eu não conheço profundamente como está sendo a implementação e a formação, por exemplo, no município de Palmas, mas o que eu venho acompanhando no município de Tocantinópolis e outros contextos, né? Que muitas vezes os planos, eles já vêm prontos e sem a reflexão sobre o conteúdo desse plano. Então, não é dizer não para o plano, jamais, é uma questão, inclusive, de direito, de necessidade, de legislação, né, que precisa ser cumprida, mas que a gente possa olhar criticamente para isso e que a escola ela possa também assumir o seu papel e os professores e professoras, pedagogos, possam assumir o seu papel diante daquilo que baliza também o nosso trabalho, a nossa atuação. Então, me parece assim, que ali, quando se traz a questão das tecnologias, teria muito esse vínculo para fazer, né, em relação a essa criticidade, a base, que me parece que, bom, enfim, são questões aí para o seu doutorado, que está cheia de compromissos aí conosco, tá? Mas eu fiquei pensando que seria importante fazer essa observação também, Tatiana. Mas que bom que tu apresentas e que tu reconhece, né, junto, na verdade, os teus participantes de pesquisa vão apresentando também essa questão, né, e eu penso que seja uma potência muito rica quando a gente olha para propostas de realização estratégica concêntrica, né? Então, cabe destacar que eu já vou encerrar, o professor Lauro comigo, eu estou me passando algumas expressões, assim, sem filtro de julgamento de valores, eu questiono, mas é possível, mas eu entendo, e aqui é muito mais uma provocação no sentido de que tu assuma essa episteme ao longo do trabalho, né, e que o planejamento retome também como um dos elementos que tu apresentas muito lá no início do teu texto. Algumas questões que eu não vou nem comentar de forma, mas algumas questões de quebra de tabela, de quadros, né, para serem revistos para a versão final. A questão que também faço alguns questionamentos em relação à estratégia, porque eu compreendi muito melhor na tua apresentação do que no texto. Eu penso que no texto caberia um pouco mais, amarrar um pouco mais o que é essa estratégia que não é um modelo. E a tua apresentação, ela trouxe isso de forma mais, que contemplou um pouco mais, né, as interrogações que eu fiz aqui, que tu vais olhar depois no documento, tá bem? Só vou fechar um minutinho. A padronização, algumas questões, né, que eu me gosto, que tem diferentes terapias ao longo do texto, mas isso é muito tranquilo, assim, para ser resolvido. Como sugestão também, né, que se inclua só o aplicativo virtual, pelo qual foi feita a entrevista sendo procurada. E aí eu também fiquei pensativa sobre os critérios de inclusão, se fosse direto os critérios de exclusão em relação à escolha dos pedagogos, tá? É só uma sugestão, né, mesmo que possa parecer redundante, penso que está tão cuidadoso e tão detalhado a tua metodologia que penso que não seria preciosismo, né, trazer também os critérios de inclusão. Tatiana, mais uma vez, eu quero te parabenizar. Eu aprendi muito com o seu trabalho, eu aprendi muito sendo sua professora. Parabenizar o professor Lauro pela orientação e também me colocar à disposição que a gente possa continuar dialogando juntos em outros espaços, tá bem? Muito obrigada.
Obrigado, professora. Agora é contigo, Tatiana. Não, agradecer, né, todos os apontamentos, tanto da professora Magalhães quanto da professora Lisiane. Quando nós pensamos nessa banca, era justamente para a gente ter o privilégio de ouvir esses apontamentos, tanto nessa perspectiva social, que eu sei que a professora Lisiane está imersa, né, nessa questão social, e tanto da professora Magalhães, que tem essa perspectiva didática tão comprometida também com a transformação social, né? Então, eu fico muito feliz com esses apontamentos. Eu penso, né, que tudo isso que a gente está se propondo a acrescentar vai ter grande valia no nosso texto. De vez em quando eu converso muito comigo, e uma das coisas que eu falo muito para mim mesma, escrever um texto longo é um desafio, porque às vezes a gente enxerga palavras que não existem. Porque como a gente lê muito e escreve um texto muito longo, e a gente vai estruturando o pensamento, em alguns momentos eu acreditava realmente que aquilo estava lá, e talvez não esteja. Então é importante esse momento, é um momento formativo, né, que com certeza vai me auxiliar muito nessa clareza com relação à proposta, né? E quando a senhora fala sobre essa questão de retomadas, né, é muito importante mesmo, porque a gente fica ali caminhando num percurso metodológico e buscando respostas para os objetivos que foram postos, né? Mas essas respostas, elas precisam dialogar também com as minhas inquietudes, que foram os pontos iniciais de estruturação dessa pesquisa. Então, eu só tenho realmente a agradecer, né? Se a senhora fez, eu anotei muitas coisas das suas inferências, não consegui localizar uma pergunta específica que a senhora me tenha feito, só sugestões mesmo, mas se passou despercebido, pode me retomar a memória, tá? Mas, assim, somente tenho agradecimentos, realmente. E eu sei que foi um campo muito amplo, foram temáticas muito amplas, né? E esse cuidado de se ater somente à verificação de validação e pertinência teórica foi no sentido até de dar um basta e dar uma pausa, porque senão essa pesquisa não teria fim, e nós temos um tempo. Então, com certeza, existem muitos desdobramentos possíveis da pesquisa, né? Agradeço muito a participação de vocês. Passo a palavra ao professor Lauro para conduzir esse próximo momento. Tá certo. Olha, a Tatiana é a pessoa que chegou pronta para o mestrado. O que não é comum, não é, pessoal? É muito comum chegar às pessoas que a gente precisa fazer uma série de lapidações primeiro. Ela tinha equívoco. Tatiana, você lembra do primeiro artigo que você entregou? Quanta correção teve nele? Lembro. Pois é. E agora, ao final, pela primeira vez uma dissertação que eu não faço revisão para entregar para a banca. Ou seja, melhorou muito, né? Esses 2 anos foram bons. Você lembra de em quanta produção você participou, em quantos produtos, em quantos artigos, capítulos, livros você participou nesse período? Em 2 anos, eu participei com o professor Leandro da construção e organização de 2 capítulos, e nós organizamos 2 volumes, né? Uhum. E também com o senhor, com o nosso grupo de pesquisa. Também participei de um projeto de extensão, que é o STER, uhum. e também publicamos artigo, e agora vai ser publicado o livro do STER também. Artigo também de congresso que você publicou. Artigo de congresso, exatamente. Participamos do Conedu, foi publicado no e-book, né, do Conedu. Ou seja, eu até quero dizer para os outros colegas que não são de mestrandos ainda, ou os que já são mestrando, a lapidação no processo de mestrado se dá assim. Não é por aulas. As aulas ajudam? Ajudam. Apenas ajudam, né? Mas é um processo de aprendizagem,
de autoconstrução, e aí é o processo de construção da autonomia, eu digo, é a construção do autor, né? O mestrado ajuda muito na construção do autor. A Tatiana não deu trabalho, né? O trabalho, ela dava o trabalho no sentido de produzir, e às vezes a gente não conseguia acompanhar, né? Porque tinha tantas outras coisas ao mesmo tempo. Então, Tatiana, você é a primeira dissertação que eu não faço revisão para entregar para a banca. Então, olha, só isso para mim. Quando eu peguei, porque quando nós marcamos para essa data, era o limite de prazo, e para fazer uma revisão completa, se tiver que retornar de novo, etc. e tal, isso não vai por menos de 2 meses. E a intenção era pegar um produto pronto e ver se dava, ou se a gente prorrogava o prazo. Quando eu fiz a leitura, a folheada do texto, eu falei, não, peraí, esse trabalho já dá para ir para frente e tal. E, além disso, o nosso programa permite que fique até 3 meses depois para entregar. Então, havendo qualquer coisa que seja suficiente para ser corrigido nesse período, ainda há um tempo que a gente pode estabelecer de até 3 meses. Bem, eu convido agora as professoras a nós se juntarmos no grupo, lá no grupo da Tatiana. A Tatiana vai entrar, eu vou chamar vocês em conferência, né? Vou chamar vocês em conferência para as nossas deliberações, e vocês podem aguardar por aí, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Eu permaneço aqui, né, professora? Pode todo mundo permanecer aí, nós só vamos apagar a nossa cara. Tati, e aí, Tati? Eu preciso ver o rostinho de vocês, gente. Agora é o momento dos agradecimentos. Quem puder abrir a câmera. Podem abrir à vontade agora e ficar à vontade com a Tatiana. Sim, ué, agora vocês são meus. Você está ouvindo aí, ué? Como é que eu vou falar mal de você, ué? Não tem como. Como diz o Ariano, não fale na frente, não, fale pelas costas. Tati, mas Tatiana, você não atende, viu, Tatiana? Ok. Tati, mas que apresentação gostosa. Assim, eu sei que tinha mais coisas para você falar, né? Eu tive a oportunidade de ler a sua dissertação e falei para certo amigo, disse assim, olha, eu tive que ler umas 3 vezes para me entender o que eu não sabia. Não era entender a dissertação dela, era entender o que eu não sabia. Você está de parabéns, nega, tá? Parabéns mesmo. Eu aprendi muito mais com você, tá, do que está escrito nessas linhas aí. Foi uma junção, como diz o professor Lauro, que deu muito certo, juntar um cartesiano com uma toda calminha, juntar um cartesiano com um Mohan, né? E a gente, assim, eu espero que a gente continue nessa parceria e tentando escrever nossos pensamentos, compartilhar nossas ideias, nossas pesquisas, para que a gente tenha uma educação melhor, tá? Que não seja nem igual, né, que nós tivemos no nosso passado, mas que seja melhor. Então, assim, meus parabéns, tá? Muito feliz por você mesmo, tá? Muito feliz mesmo pela sua felicidade. E eu te agradeço muito, você sabe que você foi um parceiro fundamental nessa pesquisa também, até no sentido de eu ter a missão de lhe contradizer. Então, foi um momento muito importante para mim e para você. E eu vejo, assim, quando a gente olha para uma conquista que não é solitária, né, mas que poucas pessoas na nossa sociedade têm tantas dificuldades, né, tantas desigualdades, tantos problemas de acesso, acho que reforça em cada um de nós que está aqui, que tem esse compromisso com a educação, reforça esse compromisso social mesmo, né? Então, a importância das minhas colegas de trabalho. E olha que eu nem tinha chorado ainda, né? Mas a importância das minhas colegas de trabalho estarem aqui, porque
acreditam que a gente faz a diferença na vida das crianças, na vida dos nossos alunos, né? Então, se todos os dias a gente acorda e tem a oportunidade de viver e transformar a vida de quem passa por nós, por que não fazer isso, né? Então, fico aqui, meu irmão, minha cunhada assistindo também, né? Meu irmão, que é o gênio da família, que tanto me ajuda também, né? Então, a gente percebe que ninguém é alguém de fato sozinho. Por isso que nós estamos aqui, né? Não é para prestigiar a Tatiana, mas é para a gente celebrar essa união, essa colaboração, essa parceria, saber que nós podemos contar uns com os outros de formas diferentes, em momentos diferentes, mas que a gente não consegue nunca fazer nada sozinho, né? E para quem dos colegas que está aqui conosco, eu quero só reforçar o quanto foi importante essa pesquisa se abrir, né? Porque essa pesquisa ela passou por tantas auditorias, auditorias de colegas do programa do mestrado. Nós tivemos uma auditoria voluntária antes da banca de qualificação. Meu colega Jeremias, que falou há pouco, né, foi voluntário na pesquisa também, justamente para evitar as minhas inferências. Então, foi uma pesquisa que foi um livro aberto. E ela foi tomando vida e foi tomando forma, né? E eu que tive que dar um ponto final ali naquele momento nela, porque parece uma coisa meio surreal, mas a pesquisa conversa comigo, né? Então ela foi ganhando vida própria e foi me dizendo por onde caminhar. E por isso eu fico muito feliz, assim, de saber que eu não estou sozinha e de saber que juntos a gente consegue pensar em tantas coisas, porque se não for assim, se a gente se encaixotar, esse mundo vai ser cada vez mais difícil. E já está muito difícil, né? Então, agradecer a paciência de vocês, a generosidade de vocês em estarem aqui até agora, me ouvindo, né? Compartilhando desse momento importante, que com certeza é uma conquista não para mim só enquanto pessoa, mas por onde eu passar, o compromisso social que eu carrego de ter buscado essa formação, de ter conseguido, né? Muito obrigada. Isso mesmo, Tatiana, que você acabou de falar, né? É uma construção e também emana o conhecimento, o caminho que você trilhou, emanou no grupo, até algumas pessoas se inspirou, estão se inspirando, né? E buscando os estudos. Então, assim, eu vejo, no meu ponto de vista, é um prazer imenso, é uma felicidade conjunta. Nós estamos muito felizes. Pena que eu cheguei um pouco atrasada, que eu fui ao médico, quando eu liguei, você já estava apresentado. Mas, enfim, parabéns. E hoje é um dia, assim, muito festivo. Nós estamos muito felizes, muito orgulhosos de você. E muito obrigada por nos dar esse privilégio de convivência. Muito obrigada, te agradeço muito, principalmente porque você agora é uma colega de programa, né? Do programa no bom sentido, né, gente? Uma colega do programa em ensino em ciências e saúde. Que fique claro, né, Eleusa? Mas é verdade, assim, quando a gente consegue inspirar outras pessoas, não é mérito de quem inspira, né? É mérito da gente estar tendo esse cuidado de olhar para aquilo que é possível, né? Então é muito bom. Seja bem-vindo ao programa também. Obrigada, doutor. Jeremias me perguntou, e aí, vai para o doutorado? O professor Lauro não está me ouvindo, né? Então, não sei se ele está ouvindo, eu vou contar aqui um segredo. Eu falei assim, não, por agora eu não vou muito, não estou pensando muito, que eu queria aprender teclado. Mas vamos pensar, né, Jeremias? Porque... Olha, já tá... Olha, a dor é uma só, vamos de uma vez. Agora eu estou buscando algo assim que fortaleça a minha alma para que a gente consiga continuar nessa trajetória profissional, né? E se dedicar à música é algo que eu tenho muita vontade.
Mas, pensando também nessa parceria do Jeremias, acho que eu vou colar em você e vamos seguir junto. Vamos junto que é sucesso. É verdade. Mas fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade para fazer os apontamentos. A Claudete, minha colega de serviço, está aqui também, supervisora. Temos outros professores, colegas do PPGEX. Fiquem à vontade. A gente tem que passar esse tempinho aqui até os nossos profs retornarem. Isso mesmo, eu quero parabenizar, uma excelente apresentação. Amei, assim, inspiração mesmo, né? Quando fala da autonomia da criança, quando fala da formação dos professores. Eu empolguei tanto que já queria até assinar a frequência como mestrando. Aí vi colegas também, né? Vi a Paola e o Weber, nossa, é muito assim motivador, né? Então a gente também tem que estar buscando essa conquista. Você está de parabéns, Tatiane. Continue sempre assim, vamos dedicada. para o mestrado, Claudete. Vamos para o mestrado. Ok. Com certeza. Pessoal, vamos então para os finalmente? Vamos lá. Olha, Tatiana, bom, como é que eu vou dar essa notícia para você? Deixa eu pensar aqui. Bom, Tatiana, olha, o seu trabalho, bom, os elogios repetiram, né? Inclusive, para nós, ficou claro que, para mim e para outras duas avaliadoras também, que é um dos melhores trabalhos com os quais nós trabalhamos até agora em banca, foi a sua apresentação. E foi esse trabalho, a apresentação, tanto a apresentação tranquila, que você, a tua forma tranquila de apresentar, quanto o teu trabalho escrito. Essas questões que foram apresentadas são questões muito mais questões não é necessariamente adequação, mas são questões para aprimoramento do trabalho. Sempre é bom entender que não existe trabalho que não possa ser melhorado, e principalmente quando se trata de pesquisa qualitativa, né? Na pesquisa qualitativa, cada olhar pode ser um olhar diferente, né? Então, sempre é possível melhorar um trabalho nesse ponto, né? Bom, nós não temos esse critério ainda, mas quem sabe, pelo menos na retórica, podemos usá-lo. Não vou ficar fazendo aqui uma leitura extensa de ata, porque a ata é um documento que você vai receber, mas a sua pesquisa e o seu trabalho está aprovado. E se tivéssemos esse critério, você estaria aprovada com louvor, né? Mas esse ainda não tem no nosso regimento. Então, parabéns, peço que todos abram aí a câmera para nós registrarmos esse momento, já que não podemos abraçá-la, pelo menos fazer uma foto dos aplausos que ela tanto mereceu, né? E aí, né, Tatiana, as coisas boas passaram, as coisas estranhas ou anedotas, né? A Tatiana é a pessoa que mudou 2 vezes no mesmo dia, no ápice da leitura do mestrado, né, né, Tatiana? Então, para mim foi um prazer muito grande trabalhar contigo. O nosso trabalho ainda não termina e nós estabelecemos aí que você tem mais 30 dias para finalizar essa parte do seu trabalho. E a sugestão de trazer novamente ao diálogo um pouco mais forte o conceito de complexidade e o conceito de autonomia e reforçar a sua conclusão. Você precisa parecer melhor, mulher. Você trabalhou tanto. Apareça, mostra esta cara da conclusão. Não tem problema. É o seu espaço. Tá ok? E agora é contigo, mulher. Okay. Pode chorar se for preciso. Não, na verdade, eu me trabalhei, né? Eu me trabalhei psicologicamente para eu não chorar nessa apresentação, porque a gente desenvolve as coisas com muita paixão.
E ao longo do curso, eu recebi uma crítica com relação a essa paixão, que foi uma crítica muito construtiva, no sentido de me dizer, calma, né? Faça as coisas também com racionalidade. E aí, essa crítica construtiva me levou para essa retomada de voltar à minha paixão, porque a conclusão do meu trabalho teve como pauta a racionalidade, né? Então, agora eu vou retomar as paixões que me motivaram para estruturar essa pesquisa, que eu enxergo como alguns degrauzinhos mesmo, né? Então, a gente começou a entender como é que isso seria desenvolvido, como desenvolver essa autonomia, né? E quando a professora Elisiane fala em desenvolver, eu penso até no desdobramento disso futuro, no sentido de desenvolvimento mesmo, porque hoje a gente está validando uma estratégia em termos teóricos, mas futuramente a gente pode estar buscando essa pertinência, essa validade, né, em termos práticos mesmo, e de aplicação e de implementação. Isso é o seu doutorado. Pode ir para cima, porque você está preparada para isso. Pode ir para cima. Tá certo. Tá certo. Vamos trilhar os caminhos, e eu conto com o senhor. Eu brinquei durante todo o curso que o senhor é o meu trem de pouso, né? Em alguns momentos eu estava lá no alto, sem gasolina, precisando pousar, e aí as madrugadas foram longas, né? Incomodando o professor Lauro, né? Mas, assim, acredito que tudo valeu a pena. Que bom que eu pude vivenciar esse momento, que bom que eu tive pessoas ao meu lado, e que bom que a gente vai continuar, né? Certo, não tenho dúvida. Bom, nós temos alguns artigos ainda para fechar disso, e eu agradeço a presença de todos e todas que estiveram aqui com a gente, em particular a professora Lisiane e a professora Magalis. Encerramos por hora aqui, mas a chamada é sua, Tatiana. Fique com a sua família. Se quiser continuar as conversas aí, e por mais, fiquem à vontade, porque a chamada é sua. E à noite também. Fiquem à vontade. Isso. E parabéns, você merece. E se a Muito professora obrigada. Lisiane e o professor Magalis quiserem a palavra, fiquem à vontade também. Só antes das professoras concluírem, né? Fiz uma série de agradecimentos na dissertação, mas dediquei a minha dissertação ao Manuel de Barros, que é o nosso poeta das infâncias, né? Então, que a gente consiga estar tendo essa busca por ampliar os nossos horizontes, e que essa seja a nossa meta de vida, né? Bem, eu só tenho a agradecer, né, do convite, dessa aprendizagem, essa noite aqui de diálogo, de trocas, e desejar muitas felicidades nessa sua caminhada, continuar, que você tem muito fôlego ainda, muitas coisas bacanas para trazer nas suas pesquisas, e estamos aí também para aprender com você. Obrigada, professor, viu? E a professora Elisiane também, que hoje também já pude conhecê-la, né, melhor, então eu agradeço muito. Também quero agradecer mais uma vez, parabéns, Tatiana. Quero agradecer, um prazer conhecer a professora Magalis, um prazer estar novamente em outra banca com o professor Lauro. Parabenizar e também cumprimentar aqui os familiares, os amigos da Tatiana. Nós tivemos uma sala cheia, então que coisa boa, Tatiana, curte bastante. Faço as palavras do professor Lauro as minhas. Fique à vontade com a sala de vocês. Um grande abraço, bom final de semana para todos. Obrigada. Um beijo aí para o meu irmão, para minha cunhada, minhas colegas de trabalho, meus colegas do programa Ensino em Ciências e Saúde. Gente, eu só tenho a agradecer, né? E sei que posso contar com vocês, e contem comigo também. Contem com as minhas orações sempre, contem com a minha presença sempre, distante ou próxima, contem sempre com a minha presença. E muito obrigada. Nós vamos encerrar, né? Porque penso que muita coisa boa já foi dita, mas a gente encerra aqui com esse sentimento de gratidão. Gratidão mesmo é a palavra que se encaixa nessa noite. Muito obrigada por cada um de vocês existir na minha vida. Obrigada, Tatiana. Deus abençoe. Amém. Um beijo. Beijo. Até mais, Tati. Até.
Alô? Oi. Pode dar tchau.